Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores, quando se assinalam 11 dias de guerra e 10 de oração pelo regresso da paz à Ucrânia, com dezenas de iniciativas, muitas delas promovidas em igreja, desde recolha de bens alimentares, a celebrações, a mensagens, a ajuda e acolhimento. Na quarta-feira de cinzas, a oração e o jejum de todo o mundo, no início da Quaresma, foram dedicados à Ucrânia, a pedido do Papa Francisco. Nos Açores somam e seguem-se as iniciativas a favor dos ucranianos. A Cáritas Diocesana, por exemplo, associa-se à campanha da Cáritas Portuguesa para a angariação de produtos e dinheiro para os refugiados da guerra na Ucrânia. Anabela Borba, a Presidente, explica o sentido da iniciativa. Estamos solidários, naturalmente, primeiro com a população da Ucrânia e depois com todos os ucranianos que vivem pelo mundo. E a forma como nós estamos a prever ajudar, e estamos a ajudar já efetivamente, já transferimos dinheiro, foi através da Cáritas Portuguesa, que, respondendo ao apelo da Cáritas Internacional, está em contacto com a Cáritas da Polónia, da Ucrânia, em primeiro lugar com duas Cáritas, a do rito ortodoxo e do rito católico. Estamos a mandar dinheiro para essas instituições. Neste momento, a Cáritas da Ucrânia, as duas Cáritas da Ucrânia, não têm condições de receber ajuda nossa em termos nem de dinheiro sequer e, portanto, estão a desviar as suas atividades de socorro, estão sobretudo tiradas para ajudar as pessoas a saírem do país, através de apoio imediato com água, alimentos, com alguns agasalhos que ainda têm. A Presidente da Cáritas nos Açores diz que a saída de crianças institucionalizadas está a ser um grande desafio para a Cáritas Internacional. Uma das nossas Cáritas tinha orfanatos e estão, de facto, com problemas muito grandes, porque havia cerca de 2.000 crianças institucionalizadas em orfanatos da Cáritas, que estão, neste momento, a ser desviadas para outros países sob a responsabilidade da Cáritas. Aqui a questão das crianças é uma questão bastante problemática, porque, por causa de começar, há sempre os problemas, como todos sabemos, do tráfico de crianças, e, portanto, há aqui uma responsabilidade muito grande da Cáritas em tentar que tudo corra da forma mais segura para as crianças que têm à sua guarda. E, portanto, neste momento, o que podemos ajudar é, de facto, enviando dinheiro. Na Moldávia e na Polónia, a gestão dos recursos está a ser de grande dificuldade. Neste momento vai ser feito um novo apelo para ajudar a Cáritas da Moldávia, que está com fortes dificuldades em socorrer as pessoas que estão chegando. E estamos, neste momento, de facto, a mandar dinheiro para estas Cáritas limítrofes para aquilo que é o socorro imediato. Tivemos hoje mesmo uma reunião com o Departamento da Cáritas Internacional encarregue desta operação de ajuda humanitária à Ucrânia. Ele esteve um pouquinho, 10 minutos talvez, connosco, da Cáritas em Portugal, via Zoom, para tentar explicar qual era a situação. E o que a nossa rede nos diz é que, por um lado, se vinha preparando há algum tempo, quer a Cáritas da Polónia, quer a Cáritas, sobretudo a da Polónia, já estava mais ou menos preparada com muitas coisas para emergências e, de facto, estão a dar a ajuda possível, uma vez que neste momento na Ucrânia, e segundo mesmo um vídeo que a Cáritas da Ucrânia disponibilizou, não têm condições de armazenar nada, nem de fazer chegar à população, a não ser aquilo que é imediato, e o imediato neste momento é alimentos e água. A Anabela Borba faz um apelo aos açorianos para que contribuam com dinheiro, uma vez que a logística de enviar os produtos poderá dificultar a ajuda humanitária. Na Cáritas, as referências multibancos a entidade são o 22222, depois são tudo 2, a referência. E esta é a forma, neste momento, de ajudar. Também podem se dirigir às sedes da Cáritas e a Cáritas se compromete, naturalmente, a fazer chegar o donativo que as pessoas deixarem em dinheiro. E refiro outra vez em dinheiro, embora pareça um pouco chocante,
A Cáritas trabalha muito dessa forma e também temos os nossos motivos. Primeiro, o desenvolvimento das populações que estão mais próximas e o serem elas a poderem ir buscar aquilo que lhes faz mais falta. E neste momento também a grande limitação da Cáritas na Ucrânia não ter condições para receber nada. Anabela Borba salienta que toda a ajuda é bem-vinda e será sempre pouca. Eu peço às pessoas que continuem solidárias. Isto não vai ser, de facto, uma coisa que, mesmo que acabasse amanhã, há muito para fazer e durante muito tempo. E, portanto, vamos ter aqui um problema muito grave. Pronto, eventualmente depois estamos neste momento a preparar condições para eventual acolhimento de famílias ou ajudar famílias que estão cá a suportar durante algum tempo os custos de acolhimento de pessoas que vão buscar. Há tantas situações que se vão deparar nestes próximos dias que toda a ajuda vai ser pouca. A Presidente da Cáritas Diocesana apela também ao contributo através das inúmeras iniciativas de recolha de produtos e bens essenciais espalhadas pela região. O Seminário Episcopal de Angra promove a 5ª edição das Jornadas de Teologia em formato misto, presencial e online, entre os dias 22 e 25 de março. O tema deste ano aborda a realidade atual no mundo, uma pandemia seguida de uma guerra na Europa. Nós temos como tema este ano precisamente aquela frase do Papa Francisco: estamos todos neste barco. Será uma reflexão acerca da Igreja e do mundo nesta era de pós, ou durante ainda a pandemia, e agora surpreendidos com esta nova situação da guerra na Ucrânia, que são tempestades que nos vão acontecendo e que nos fazem refletir e termos noção de que a Igreja deve ter aqui uma resposta e deve ir ao encontro das pessoas nestas situações. A pandemia afetou-nos muito, as igrejas, segundo mais ali, que foi um tempo de igrejas vazias, e há que recomeçar, há que ver para onde poderemos ir e que igreja queremos para o futuro e como poderemos responder aos desafios da sociedade. A forma de participação é gratuita e será sempre à noite, a partir das 20 horas, e todos aqueles que estiverem interessados poderão participar quer presencialmente, quer via telemática ou online. Enviaremos um link aos participantes, poderão assim intervir e estar presentes mesmo no conforto das suas casas. O cônego Hélder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra, adiantou ao Igreja Açores os oradores da 5ª edição das Jornadas de Teologia do Seminário. Teremos várias intervenções no âmbito da teologia, como por exemplo a intervenção do Padre Pedro Lima ou do Padre Hélder Fonseca Mendes, administrador diocesano, que refletirão acerca do contributo do divino para esta reflexão. Depois, no dia 24, no dia 23, no dia 24, teremos o contributo das ciências sociais, com a intervenção da professora Piedade Lalanda, Lados Sociais no Pós-Pandemia, e do Dr. Ricardo Brasil, Saúde Mental pelos Caminhos da Pandemia, que ele teve mesmo a experiência de acompanhar muitas situações de fragilidade mental durante este tempo. E no último dia 25, um pouco mais cedo, às 19 horas, teremos a intervenção do professor Dr. João Vilacham, professor na Universidade Gregoriana, que tem como tema o futuro da Igreja é agora, sobre a dialética de comunicação e testemunho. Além disso, no primeiro dia 22, iniciaremos as jornadas com a apresentação da revista do Seminário Fórum Teológico 21, no 4º volume, que é inteiramente dedicado a Monsenhor António da Luz Silva, que foi aqui professor, e que apresenta o texto da sua licenciatura em Teologia Germânica, um texto muito interessante sobre o voluntarismo ético-anticristão de Nietzsche. Teremos também a intervenção do Padre Dr. José Júlio e terminaremos a noite com um momento musical pela Academia de São Tomás de Aquino. Os interessados poderão inscrever-se em todas as paróquias ou através de todos os contactos do Seminário Episcopal de Angra.
Descobrir a beleza da cruz é o nome da caminhada da Quaresma 2022, promovida pela equipa da catequese das ilhas de São Miguel e Santa Maria. Um apelo à vida em comunidade depois de tempos de isolamento, adianta o padre Carlos Simas, responsável pelo serviço da catequese nestas duas ilhas. Descobrir a beleza da cruz, porque a cruz é o símbolo da Quaresma, é uma proposta que desafia cada ano de catequese a descobrir em cada evangelho, cada domingo, aquilo que são os passos de Cristo, como por exemplo o primeiro domingo na descoberta do deserto, e assim sucessivamente, até à Semana Santa, e de forma sempre a proporcionar um desafio às crianças, aos adolescentes que estão na catequese, assim como também aos próprios catequistas, e também abertos a todas as famílias que queiram associar-se também a esta caminhada da Quaresma. Entendendo o contexto que agora estamos a viver, com uma certa esperança de que nos próximos tempos deixaremos de ter algumas restrições, principalmente neste tempo de Quaresma, em que esperamos já alguma abertura, de modo a facilitar também a vivência desta mesma campanha que nós estamos a colocar à disponibilidade de cada comunidade, viver em comunidade, claro, porque faz sentido viver cada campanha em comunidade, em família, em catequese, e claro, com a imagem sempre do sacerdote, do padre, do pároco, a falar também no contexto quaresmal da importância do caminho em conjunto. O sacerdote lembra que a cruz, particularmente presente neste tempo da Quaresma, faz parte do corpo da vida e da fé, revelando-nos a beleza do amor de Deus. Olhar para a cruz é penetrar na essência cristã. Por isso, para o sacerdote, também na Quaresma, a colaboração da Igreja doméstica, que é como quem diz, a família, é crucial. Eu deixava aqui o apelo às famílias terem abertura, principalmente na recepção desta caminhada para a Quaresma, junto dos catequistas, e também acompanhando os filhos em casa, no contexto de falarem sobre os desafios que os evangelhos nos colocam nos dias de hoje, e também elaborarem a sua cruz doméstica, por forma a cada domingo poderem associar uma gravura alusiva ao evangelho e falarem um bocadinho e rezarem em conjunto naquilo que é a vivência da cruz, dando sabores à sua fé, à sua vivência. Para o padre Carlos Simas, o tempo da Quaresma é o tempo favorável para se viver mais aberto a semear o bem nas nossas comunidades. A Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis promoveu esta semana uma formação em 4 ilhas da Diocese: Pico, Faial, Terceira e São Miguel. Para além do clero, várias instituições da sociedade participaram nos encontros que, para o cônego Hélder Fonseca Mendes, administrador diocesano, tiveram um balanço positivo. As pessoas responderam muito bem nas 4 ilhas, porque a princípio tínhamos definido que seria o tempo, no início da Quaresma, fazemos sempre um dia de recoleção para os padres nestas 3 zonas, alvigararias ou regiões pastorais. E depois, através da Comissão Diocesana de Proteção de Menores, decidimos convidar instituições, seja os dirigentes, seja os seus quadros técnicos superiores, que trabalham com crianças e jovens. E acabou por ser uma parceria muito interessante, porque ao todo nas 4 ilhas participaram à volta de 130 pessoas, entre os padres e leigos, profissionais e técnicos e dirigentes das instituições das ilhas de São Miguel, Terceira, Pico e Faial, que têm o seu cuidado de crianças e jovens ou adultos vulneráveis. O objetivo da formação era colocar os olhos no presente e no futuro, como bem proteger e tratar sem quebrar a proximidade típica das ilhas mais pequenas. Procuraram-nos apresentar um mapa de riscos, que riscos é que estão associados ao trato com as crianças e com os jovens, o código de conduta e como se relacionar e prevenir alguns comportamentos de riscos, seja para as crianças, para os jovens ou os vulneráveis, seja até também para as pessoas que se relacionam, que trabalham com elas. E notamos aqui, sobretudo nas ilhas
nas ilhas mais pequenas, que há uma espontaneidade, uma proximidade muito grande entre as crianças, os jovens e as famílias, uma vez que as pessoas todas se conhecem do ponto de vista profissional, ou institucional, ou eclesial, mas procurar também defender uma cultura institucional, quer dizer, uma cultura de proteção e de bom trato, em que não se perde a proximidade ou relacionamento com as pessoas, nem o aspecto afetivo e da ternura e da proximidade que é necessário. Rodrigo Queiroz e Melo, um dos formadores do curso promovido pela Universidade Católica Portuguesa, falou ao Igreja Açores e fez um balanço muito positivo do périplo pelas 4 ilhas. Ao longo destes 4 dias passámos por 4 ilhas e foi muito bom podermos conversar não só com os sacerdotes das diversas ilhas, mas também com elementos da sociedade civil, quer catequistas e outros elementos ligados à Igreja, quer pessoas ligadas à CPCJ e outras instituições que não da Igreja. Isto é um tema que mobiliza a sociedade em geral e é muito bom podermos falar com franqueza e transparência sobre o tema com todos os interessados. E eu acho que é um tema que de facto está na ordem do dia e, portanto, também este projeto da Universidade, o chamado Projeto Cuidar, nasce também no seguimento dos pedidos do Papa. Portanto, sendo um tema muito sensível, é um tema que as pessoas percebem que tem que ser tratado. E quando podemos tratá-lo num ambiente de rigor, de cuidado, mas também de confiança, eu penso que rapidamente se percebe que todos temos de criar uma cultura de proteção e cuidado nova, um bocadinho mais formal, muito mais atentos aos aspectos que têm a ver com o modo como organizamos as nossas organizações que trabalham com crianças e adultos vulneráveis. Eu penso que as pessoas devagar, um dia de cada vez, mas vai havendo cada vez mais capacidade e consciência para tratar do tema. O professor Rodrigo Queiroz e Melo diz que este é um workshop de criação de conceitos de base. Além de um pequeno enquadramento histórico da relação entre adultos e crianças e destas questões do abuso sexual na parte inicial, depois tratamos, no fundo, dos 3 pilares de um sistema de proteção e cuidado dentro das organizações, que é o mapa de riscos, o código de conduta e os mecanismos de ação em caso de suspeita. E a verdade é que devemos, até pela avaliação que as pessoas depois no final fazem das sessões, que acaba por haver interesse nestas diversas componentes. Até porque é uma questão, do ponto de vista organizacional, muito nova, não é? Mesmo quem já trabalha no setor há muitos anos, percebe que há aqui uma estrutura de criação de sistemas que é muito importante e que é nova em toda a sociedade. Portanto, ao nível da atenção e empenho das pessoas, eu quase que diria que foi fácil. Ainda hoje tínhamos quase 70 pessoas na sala e, portanto, é bem demonstrativo do interesse do tema. Uma formação que pretende lançar a todas as dioceses o debate do tema e que se quer aprofundada a cada dia. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. O Butão é um pequeno país perto da China e é de lá que vem o filme desta semana, Lunana, um iaque na sala de aula. É a história de um jovem professor que é enviado para uma aldeia, a Lunana do título, onde está a escola mais remota do mundo. A notícia é um choque para o jovem. Resiste à ideia. A altitude é de mais de 3.000 metros. Mas dizem-lhe logo que não se trata de um problema de altitude, mas sim da sua atitude. Vencido, mas não convencido, ele empreende a viagem que inclui vários dias a pé até chegar ao ponto em que os 56 habitantes o vieram receber. Faltam ainda 2 horas de caminho. Uma vez lá, ele vai desligar-se pouco a pouco dos seus vícios civilizacionais. É o iPod que não pode ser recarregado. São os auscultadores que tem de tirar. A casa é fria. Não há material escolar. Ele vai ter de aprender a usar o que a natureza lhe dá e irá, pouco a pouco, tornar-se um membro útil e integrado naquela comunidade. Lunana, um iaque na sala de aula, está nomeado para o Oscar de melhor filme internacional. Pode ser lido como um manifesto crítico da vida moderna, um despretensioso exercício da humanidade, ou até como uma metáfora do tempo da Quaresma.
porque neste tempo procura-se voltar ao essencial, evitar as interrupções a nós mesmos que muitas vezes nos dominam. Qualquer que seja a via escolhida, uma certeza: o filme é encantador. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. Tempo agora para pararmos na Ilha Graciosa, para conversarmos com o ouvidor, Padre Júlio Alexandre Rocha. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Sr. Padre. Começava por lhe pedir uma reflexão sobre como tem sido viver este tempo de sede vacante, desde o início do ano pastoral, mais concretamente até desde o início do dia 21 de setembro, e como é que os graciosenses têm colocado esta questão da ausência de bispo. Antes de mais, então, gostaria de deixar uma saudação inicial a si e a todos os ouvintes. A questão da sede vacante, na realidade, não tem sido propriamente um problema ou algo que tenha chegado muito às pessoas, e isto até tem que ser alvo de meditação e preocupação, talvez, mesmo a nível pastoral, porque a única questão que se pode levantar ou que se levanta é a questão das crismas, mas não há uma efetiva relação com o que significa a figura do bispo na diocese. E isto, como disse, vai ter que ser alvo de reflexão e temos que também trabalhar, se calhar, esse aspecto a nível pastoral, porque ele é o sucessor dos apóstolos, é o garante da fé e as pessoas, cada um hoje em dia tem a sua fé, não precisa de uma pessoa para garantir uma coisa que se calhar elas pensam que é diferente daquilo que elas têm e isso são tudo questões que se calhar essa sede vacante levanta seriamente e que vão ter que ser trabalhadas. É mais nessa perspectiva. Uhum. Tem de alguma forma comprometido a caminhada sinodal que está em curso e que já vem no 3º ano e que agora este ano se cruzou com esta caminhada sinodal que é proposta por Roma? A caminhada sinodal aqui na nossa ouvidoria tem sido vivida de uma forma assim um bocadinho diferente, talvez, porque nós temos assim uma limitação a nível tanto de dimensão como devido à nossa realidade pastoral. Então, por relação à caminhada sinodal, nós estamos, se calhar, mais na expectativa, temos dado os nossos contributos dentro dessas nossas limitações, mas a expectativa é mais por relação a quais são as conclusões que vão chegar desta caminhada sinodal ou deste possível sínodo. E porque acho que isso tem sido uma questão que nunca se tem levantado muito, se efetivamente as ouvidorias ou os parcos nas paróquias estão dispostos a aceitar e pôr em prática as conclusões da realidade sinodal, ou se cada um vai ficar preso às suas bandeiras, àquilo que sugeriram e que acreditam e que deve ser, porque a realidade do sínodo é, olha, vamos questionar, porque deve haver alguma coisa que não está muito boa, então vamos refletir internamente sobre a nossa realidade. Uhum. E isto é bom. Mas depois vai-se ter que chegar a conclusões, e será que estão dispostos a aceitar as conclusões ou não e a pô-las em prática? Isto é que é a grande questão, se calhar, que se levanta. Uhum. Esta caminhada sinodal, até por aquilo que o nome e a palavra designa, significa um caminho em conjunto, numa igreja muito ministerial, em que cada um possa fazer o seu papel. Em comunidades tão pequenas como é a comunidade da Ilha Graciosa, o papel do pároco, do sacerdote, é ainda pesa mais sobre todos os outros. Sim, mas a nossa ouvidoria, tendo em conta que nós somos um pouco mais de 4.000 pessoas na nossa ouvidoria, somos 3 párocos, significa que temos que fazer uma pastoral de unidade e termos realidades abrangentes. E tem sido um trabalho muito interessante, que tenho tido a experiência, também estou cá há 2 anos, pouco mais de 2 anos, como parco e ouvidor, e tem sido interessante porque temos começado a fazer um caminho de unidade a nível dos critérios nas diferentes paróquias, em vários aspectos. Podia salientar que a nível da catequese, critérios idênticos para as catequeses nas 4 paróquias, que se refletem com um exemplo concreto da participação na Eucaristia por parte das crianças e jovens e adolescentes da catequese, fazer parte do próprio processo formativo, é igual em todas as paróquias, e outras realidades que nós vamos estabelecendo também de unidade dentro da pastoral da própria ouvidoria como um todo. O caminho é aí, também
estamos com alguns projetos, alguns já conseguimos meter na prática, outros também estamos a trabalhar nisso, mas a pandemia também fez assim um pequeno revés, mas estamos a apostar em alguns movimentos ou então carismas da Igreja para começarmos a revitalizar um pouco a pastoral da ilha, numa perspectiva sempre de tanto integrar os movimentos que já estão dentro dessa visão pastoral, mas como também numa perspectiva ilha, ou neste caso a ouvidoria, numa perspectiva sempre da nossa dimensão. E não podemos estar a pensar cada um na sua paróquia, porque não temos dimensão para isso. Naturalmente que o facto da Ilha Graciosa ter uma população relativamente envelhecida e ter sacerdotes ainda novos, jovens mesmo, alguns deles, um deles pelo menos com menos tempo de ordenação sacerdotal, isto faz com que a vivência comunitária e a vivência da fé seja de outra forma. Como é que nos poderia caracterizar, digamos assim, a vida em igreja, a vida do povo de Deus na Ilha Graciosa? Essa questão dos parcos serem relativamente novos, eu acho que é um desafio e é positivo. Quando eu digo assim, nós temos a dimensão de 4.100 pessoas, mais ou menos, somos talvez também de uma paróquia pequenina ou média, se calhar em outra ilha, e nós temos a vantagem de termos 3 padres a trabalhar com esta quantidade de pessoas, ou seja, isso torna-se uma vantagem, quer dizer, se nós virmos dessa perspectiva, torna-se um desafio. Por relação à caracterização, pois é igual em todo o lado, isto não interessa os números, se a maior parte é jovens, ou se a maior parte são idosos, ou se a maior parte são famílias. Essa questão dos números hoje em dia tem que ser relevante, o que conta é as pessoas, porque independentemente de serem muito jovens, eles têm as mesmas dificuldades dos lugares onde existem muitos jovens, ou as famílias, independentemente de serem poucas famílias, ou as dificuldades são iguais. Então o grande desafio é a resposta que podemos dar a estas famílias, a esses jovens, de uma forma concreta. E é isto que, como eu estava a dizer há pouco, que nós avaliamos e estamos a tentar dar essa resposta neste âmbito. E a nossa grande aposta a nível pastoral é na pastoral da família, porque, claro que é a partir da família que os jovens podem começar a ver uma luz para responder às suas ânsias, e depois poderemos complementar com outra realidade qualquer que apareça dentro da igreja, mas estamos a apostar na pastoral da família, e para isso estamos a trazer, a pandemia atrasou isso, como disse há pouco, o movimento dos encontros matrimoniais aqui para a nossa ouvidoria, como sendo uma realidade mais focada para a família. O ano passado conseguimos trazer o carisma do caminho catecumenal, que é mais abrangente, que consegue abranger desde os jovens até às pessoas de mais idade, e isso para podermos ter uma resposta. Se vem uma família ter comigo e diz estamos com dificuldades, porque não sabemos como é que havemos de viver esta realidade nova de termos filhos, ou mesmo alguma dificuldade no matrimónio, ou isso, temos uma resposta para dar, não é dizer só, olha, vamos para a missa, ou vocês que venham à missa, ou que venham à missa em família, ou que rezem em família. Isso é uma resposta muito fácil de dar, mas na realidade o que as pessoas querem é coisas concretas. Então a gente diz, olha, temos aqui este movimento, ou temos aqui este carisma da igreja, que se calhar vos pode ajudar. Lá vocês vão encontrar, se calhar, pessoas que têm outra vivência já, vos pode dar uma resposta nesse problema, nesta dificuldade. E quem diz nas famílias, diz que quando um jovem vem ao pé de ti e levanta-te uma dificuldade, uma realidade concreta, que até quer fazer um caminho de te encontrar com Jesus Cristo, mas eu não tenho nada para lhe dar, não vou dizer, olha, vais à missa. Isso não é por aí. Temos que ter uma resposta concreta, e estamos a apostar aqui na ouvidoria, então, introduzindo os movimentos, claro, não esquecendo que temos os escuteiros, que temos as acáridas, que temos os vicentinhos, e tudo isso integrado para conseguirmos dar uma resposta efetiva à realidade das pessoas concretas, mais do que caracterizar. Sim, falou há pouco da pandemia e do impacto da pandemia. É transversal à ausência das pessoas, desde logo, porque houve um período em que houve muitos constrangimentos à participação. De que forma é que a pandemia, e em que dimensões, digamos assim, para além desta que é óbvia, que é o afastamento, a pandemia causou danos na ouvidoria da Graciosa?
Isso é muito difícil de nós dizermos isto nessa altura, porque efetivamente agora que a gente está com o auge da pandemia lá na Graciosa, ou seja, agora que nós efetivamente estamos, depois de reabrirmos as igrejas, estamos algumas paróquias a fechar alguns anos de catequese, ou mesmo devido às condições, tanto da realidade das catequistas, ou mesmo do próprio espaço onde se celebra, mesmo com as catequeses encerradas, ou parcialmente ou integralmente, e por isso mesmo a participação na Eucaristia, nós vemos claramente quando nós conhecemos as famílias, sabemos, olha, aquela família está de quarentena, ou estão... E então a gente nota pontualmente fins de semana em que tem menos participação, mais participação. No futuro poderá-se dizer, poderá-se chegar mais a essa conclusão, porque como a pandemia ainda está assim efetiva, há pessoas que ainda não conseguem vir e por isso esse resultado da participação eucarística das pessoas só mais no futuro é que se poderá dizer. Mas sim, efetivamente nota-se que há uma redução e curiosamente sobretudo nas pessoas de mais de idade, não sei se com alguma, porque também estamos a falar de 2 anos que estiveram fechadas e isso cria também a nível mesmo da mobilidade das pessoas é diferente e se calhar há alguns receios, algumas coisas e espero que isso devagarinho sempre vá passando, mas sim, acredito que vai ter algum impacto, mas como disse, vamos focar nas pessoas e nas dificuldades que elas vão ter e se tivermos que ir ao encontro delas com alguma ação pastoral ou isso, devemos disso. Para além do espírito, há a dimensão social, a dimensão económica e financeira. Agravaram-se os problemas na ilha? Que tenham tido eco na igreja, naturalmente. Sim, é assim. Nós temos a nossa ação social baseada na ação da Caritas e nos Vicentinos, é a nossa ação social. Claro que tem havido sempre uma boa coordenação com as outras instituições a nível do governo e todos os problemas acho que temos conseguido selecionar sempre as questões mais prementes e de uma forma geral não acho que tenha havido uma degradação. Acho que as coisas estão mais ou menos como eram e também é assim, o facto da ilha ser pequena e o conhecer-se as pessoas, esta questão dos apoios sociais torna-se se calhar um bocadinho diferente do que nas ilhas maiores ou nos meios maiores. É uma questão um bocadinho diferente. Por isso, como disse, é possível, não está a haver assim este problema de uma forma muito notória ou que tenha-se perdido o controle ou que não se consiga chegar, porque a realidade aqui é mais pessoal, mesmo no que diz respeito à organização, à realidade do governo e da ação social do governo. Estamos na reta final da conversa com o padre Júlio Alexandre Rocha, o ouvidor da Graciosa, está há 2 anos na ilha. Senhor padre, o que é que gostava de desenvolver, pelo menos neste próximo ano? É assim, eu gostava de desenvolver aquilo que Deus quer que seja desenvolvido, mais do que os meus sonhos. Eu gosto de sonhar o que Deus quer. E para isso estamos a apostar agora nessa realidade dos movimentos que estamos a querer introduzir. Como disse, neste próximo ano pastoral, se conseguirmos trazer os encontros matrimoniais, seria uma grande bênção, mas nos meus planos, nos planos de Deus, outra coisa há de ser. E é isso, o meu foco sempre é as pessoas, que elas consigam adorar Jesus Cristo e apaixonar-se por Ele, como também um dia eu me apaixonei por Ele. E ainda continuo a procurá-lo, a conhecê-lo melhor e que haja também essa vontade da parte das pessoas e que a Igreja tenha a capacidade de dar resposta para que elas consigam encontrar esta alegria de ser cristãos. É isso. É um bom propósito, sobretudo neste tempo favorável que é a Quaresma. Termina aqui o programa Igreja Açores, no primeiro domingo da Quaresma, em que a Palavra de Deus apela a repensar as nossas opções de vida e a tomar consciência dessas tentações que nos impedem de renascer para a vida nova, para a vida em Deus. Boa caminhada quaresmal, até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.